Oi meninos e meninas do sexto ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos em casa, com saúde, né? E vamos lá, eu sou a professora Ana Paula de Língua Portuguesa e vou, durante essa semana, novamente fazer atividades, dar orientações sobre as atividades que serão realizadas, tá, ao longo dessa semana. Então vamos lá. O material do sexto ano, dessa vez, está um pouco mais curto do que a da semana passada. Vai da página 4 até a página 9, tá? Não tem aqueles 2 blocos como da semana passada. Então, a gente começa com um samba enredo de 2015 da Estácio. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês ouvirem o samba enredo, tá? Porque, como eu já falei em outro vídeo, quando você ouve, dá um outro clima, você se envolve mais. Então, vamos lá. Aí tem o samba enredo, tem a letra e logo após nós temos 4 questões. As 3 primeiras eu acho que é bem tranquilo, né? Perguntando a primeira, qual homenagem feita no samba enredo? Aí uma dicasinha, dá uma olhadinha lá no penúltimo verso, tá? Para você ter uma noção. Aí vamos passar para a questão 4, tá? As outras eu acho que estão fáceis, por isso que eu não vou me prender. A questão 4, releia o verso. Olha só, lembra, verso é cada linha de um poema. Então você vai procurar, vai ler esse verso que está entre aspas aí. Quando a pomba anunciou, a festa começou. Aí a palavra festa está sublinhada. A qual festa o texto se refere? Então você vai pensar aí, que festa é essa? No Rio de Janeiro, que festa é essa? Tá? Então nós passamos para a seguinte página, página 5. Tá? Lá na página 5, você tem um texto pequeno, O Pequeno Herói da Holanda, e esse texto ao lado vem com QR Code, tem 2, tá? Para você interagir com outras questões que tenham a ver com esse texto aí. Então, aí vamos para as questões. As questões, observe nesse conto que o narrador é um observador e não participa da história. Quem é o narrador? O narrador é aquele que conta a história, tá? Só que esse aí é o narrador observador, ou seja, ele não é um personagem, ele não está contando alguma coisa que aconteceu com ele, tá bom? No segundo e no terceiro parágrafos, o narrador apresenta o protagonista. Quem é protagonista? O protagonista é o personagem principal dessa história. Aí a pergunta é, quem é o protagonista? Você vai identificar qual é o personagem principal dessa história, tá bom? Quando e onde os fatos são narrados, também você vai entender lá quando, né? Não necessariamente um tempo certo, mas alguma expressão que dá ideia, tá? De tempo. E onde, por que lugar, onde, não necessariamente um lugar também específico, tá bom? Mas tem alguma expressão aí que dá ideia. A terceira questão fala sobre situação inicial. Situação inicial, como a história está no início, tá? A questão 4 eu acho que também está tranquila. A 5 fala assim, para identificar, a função era abri-las e fechá-las. Esse las o quê? É a mesma coisa que elas. Só que você não pode colocar o elas. Então, elas quem? O quê? Você vai procurar lá no texto. E nós continuamos com a outra parte do texto, porque ele está dividido, tá? Então tem a outra parte do texto e mais questões. Novamente, a questão 1 e a questão 2 são aquelas ideias, né? Aquelas expressões que dão ideias de tempo, de lugar, adição, oposição, ou seja, indicam circunstâncias. Eu vou colocar aqui embaixo também um link sobre esse assunto, tá bom? Sobre circunstâncias, para você aprender a identificar. E então, na página seguinte, página 7, a gente continua o texto e tem as outras questões desse trecho. A primeira, retire do texto um trecho com a fala direta do Peter. Vamos lá. Fala direta é como se aquele personagem estivesse falando, é como se você estivesse ouvindo a voz dele, tá? E aí, essa fala direta é marcada por algum sinal de pontuação, tá? Podem ser as aspas, podem ser os travessões, tá bom? Você vai procurar aí essa fala
direta dele. Tá marcado pelo quê, tá bom? A questão 2 pergunta justamente, ó, aspas. Para que servem as aspas no primeiro parágrafo deste trecho do texto? Então, você vai lá no primeiro parágrafo, opa, ó, tá muito ligado à primeira questão, tá? A terceira questão, qual o sentido da palavra alerta? Vou também deixar um link do dicionário online, caso você não tenha um dicionário físico, tá? E a quarta questão, falando, retire o trecho inicial do desfecho da história. Desfecho é o final da história. Para entender mais a situação inicial, complicação, desfecho, tudo isso, você vai lá no seu material, na sua apostila, aquela apostila do bimestre, na página 25. Ali tem a estrutura, tá bom? Tudo direitinho. E aí você vai relembrar. Então, passamos para a página 8. A página 8 tem um desafio, que eu acho que tá bem tranquilo. É só você ir completando de acordo com as dicas que estão aí, tá bom? E as questões também são dessas dicas. A última página, página 9, tem uma produção textual. Você vai produzir uma história. Você vai produzir uma história de acordo com esse desafio, ó. Seu desafio agora é imaginar uma história interessante como a de Peter, tendo Daiane, que são os personagens do desafio. Daiane, Pedro, Ana e Rafael como personagens. Eles vão se encontrar na cidade do Rio de Janeiro. Como eles se encontrarão? O que acontecerá de interessante nesse encontro? Como essa história termina? Então, você vai pensar nessas questões e vai elaborar o seu texto. Não é simplesmente para você responder essas perguntas soltas, não. Dentro do seu texto, na sua história, que você vai usar a criatividade à vontade, você vai criar tudo isso, tá? Vai colocar tudo isso lá na sua história. Pode usar a imaginação à vontade, né? Se quiser fazer um desenho, você também pode fazer. E tem aí os passos que a sua história deve ter. Um narrador, né? Que pode ser observador ou personagem. Um início, meio e fim, né? Que é uma situação inicial, conflito gerador, um clímax, desfecho. E o que você pode fazer? Você vai colocar numa folhinha de caderno, faz a sua história. Aí depois você vai revisar para ver se tem algum problema de ortografia, se tem alguma coisa assim, ser explicado direito, alguma coisa assim. Depois, passou a limpo, pede para alguém dar uma olhadinha, alguém da sua família dar uma olhadinha, ver se a história tá legal, se não tá, se tá faltando alguma coisa, tá bom? Então, a gente termina por aqui, página 9 é essa, sexto ano. E vamos lá, né? Vai passar, essa fase vai passar e espero que todos bem e logo a gente se encontre, tá bom? Tchau, tchau e saúde para todos.